Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos àquele vídeo especulação total, né? Vamos falar sobre a Ering, que na verdade eu não considero ser especulação total, e vamos falar da Cielo, que aí sim, especulação, né? E tentar traçar alguns motivos pelos quais a Ering ainda não, na minha opinião, tem aquele viés fortíssimo de queda. Já a Cielo, né, a gente sabe que está brigando aí por se manter, vamos dizer assim, acima dos R$6. Bom, começando pela Ering, esse vídeo aqui vai ser exclusivamente de análise técnica, tá? O vídeo que eu postei para vocês, se não me engano, é da Ering para holders, né? Todo o fluxo de alta, toda essa pujança compradora aqui, tá? Eu plotei a partir deste fundo, e por isso que no vídeo eu falei, olha galera, a Ering, seja bem-vindo à volatilidade, que para mim, ela só vai perder o alvo de 42 se ela perder este fundo aqui, ó, nos R$11 por aí. Então é bastante desvalorização, já que ela estava aqui a 20 e tantos, 30 e tantos, perdão, e já caiu bastante no mês passado. Em janeiro foi um mês muito ruim, então o mês inteiro foi de queda e fechou na mínima, tá certo? O mês inteiro de queda e fechou na mínima aqui, tá legal? Bom, o que eu vou trazer para vocês então? Primeiro, toda a máxima histórica da Ering, ela se situa aqui. Bom, e justamente quando o preço chegou próximo dela, sentiu uma baita de uma resistência. Isso por comportamento humano é natural em termos de defesa, natural também por não termos histórico no passado de cotações acima dessa faixa. Os investidores tendem a ficarem mais inseguros e realizam os seus lucros. Então, comportamento, por isso que forma topo, por isso que forma fundo, comportamento passado tende a repetir no futuro. Até isso que é a base da análise técnica, né? E não deu outra, sentiu resistência aqui e o mês de janeiro foi péssimo. Bem verdade que a prévia do quarto tri de 2019 desapontou. Aliás, provavelmente muitas das ações de varejo, vestuário, lojas, enfim, deve desapontar porque foi criado um estigma de que as coisas tinham sido espetaculares, né? Talvez tenha sido para um, talvez não para outro. Para a Ering não foi, né? A prévia, ao menos, já colocou o resultado do quarto tri em xeque e até pior do que se comparado com o ano passado, tá certo? Então isso deu uma azedada. Tá? Mas trazendo para a análise técnica, o que nós temos aqui? Nesse topo, ou seja, nesse comportamento, que quando chegou nessa faixa de preço, apareceram aqui 3 vendas que inverteram a tendência de alta. Até por isso que eu coloquei, será que a Ering é a nova Cielo, né? Porque a Cielo também vinha numa tendência de alta e de repente faz o digníssimo ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Nesse momento aqui em 2012, tá certo? Então vamos lá. Faz aqui bom, bom. Então esse movimento aqui pode ser caracterizado por um ombro, cabeça, ombro, tá? E aí ele começa a cair. Então o que mais importa para mim foi essa venda, R$ 9,83, seguida dessa venda, R$ 9,93, tá? E iniciou a tendência, ou seja, rompeu o fundo pela primeira vez, até aqui, fundo duplo. Tá? Nesta pernada aqui, em amarelo, vamos colocar, começa a tendência de queda, tá? Movimento de queda, pum, né? Tem a primeiro AB igual a CD. Então, de 9,83 a 10,59, o que eu estou fazendo? Plotando aqui, tá? Então, vamos pegar todos esses carinhas aqui, traz para cá, esse aqui, traz para cá, e esse aqui traz para cá. Bom, então chegamos aí no fim do mês de janeiro, exatamente na região onde é o fim da demanda, ou seja, esses vendedores aqui apareceram de novo, vamos supor assim, em sentido figurado totalmente, tá? Porque eu não tenho a sabedoria 100% do que de fato aconteceu, tá? Mas eu creio que o passado ajuda a explicar o futuro. Bum! Temos ali a região de fim de demanda e fevereiro abre numa migué danada tentando respirar. O que isso me traz? Bom, essa região aqui é uma fortaleza de suporte para mim, ponto.
tá? Onde foi resistência, 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 virou suporte aqui. Virou suporte aqui, rompeu, voltou, perdão, a ser resistência, resistência, suporte aqui, de certa maneira, e aqui, por enquanto, está no preço. Quem acredita em suporte, esse é o cara. O squeeze, para mim, está abaixo. Aqui eu não tenho nada. Dos 25 para baixo, eu não tenho nada, nada, nada. Para mim, é um lance, seria uma retração dessa magnitude aqui, ó. Tá, cerca de R$16. Em vez de 10, põe mais 6 aí. Tá, viríamos para o movimento, no mínimo, dessa magnitude aqui, ó, na minha opinião. Pum, voltaríamos para 18,75, mínimo. E eu tenho pontos de suporte em 16,36, 14,80. Então é muito importante para mim olhar comportamento. Violinadas aqui são muito bem-vindas. Violinadas que eu digo é, de repente, fazer isso aqui, ó. Boom. Tá? Mas o que vai acontecer abaixo dos 25 não me interessa, como visão de comprador. O que me interessa é acima dos 25, 22, 25, 75 principalmente. Tá certo? Bom, essa explicação, começamos o vídeo assim, tá? Trazendo para vocês. E agora, eu vou lá para o curtíssimo prazo. Certo? Vamos lá para dar uma olhada no semanal. Legal. Semanal, mesma coisa. Então aqui no semanal eu trago o que para vocês? Semanal não dá para ver. Diário, que tem o gap. Isso aqui. Desculpem o pessoal do celular, porque vocês vão ter dificuldade para ver, eu acho. Depois vocês comentam aí se realmente ficou difícil. Mas trazendo um histórico, desde fevereiro de 2019, nós temos esse retângulo chatíssimo para quem gosta de tendência, que foi substituído por um novo retângulo. Mesmo prazo aqui de validade até, né? De duração, perdão. Mas as vendas foram muito simétricas. E aí eu metrifiquei elas. Então temos 4,28, 4,85, 5,13, 5,12, 4,44, 4,66. Ou seja, a partir de R$4 mínimo é a desvalorização. E aí o que eu fiz? Eu peguei essas desvalorizações e plotei a partir do gap. Então vamos lá. Pega essa, bom, põe a partir do gap. Pega essa, bom, põe a partir do gap. Pegue esta e faça isso com todas as vendas. Ou seja, quem está pessimista, bom, voltou a partir do gap. Porque o gap é uma negociação pré-mercado. Então, por euforia ou por desânimo, né, os players negociam o preço abaixo ou acima do fechamento anterior. Nesse caso, pessimismo rondando, prévia do quarto tri, boom, negociaram já a abertura abaixo do fechamento do dia anterior. Forma-se um gap. Tá? Então aqui não teve negociação nesse dia. Teve negociação aqui atrás. Mas nesse dia não teve negociação porque ele abriu já negociado abaixo do fechamento anterior. Mas, né, trazendo para vocês aqui as demandas, trouxe 3, tá? A gente vê que sim, estamos também no fim dessa demanda desde fevereiro de 2019, entre 24 e 37, 25 e 22. Ou seja, por isso que eu falei, violinadas aqui, tudo bem. O que me importa é acima do 25,75. Tá? Ontem, ele ele tocou 25,75, de baixo para cima, resistência, sentiu, tomou. Não tem problema nenhum. É ponto meu do mestre de dividendos ali. Me importa o quê? Quando e somente se ele pode cair, pode fazer violinada, não me interessa, que é morto para mim, como eu falei. Só tem o suporte lá embaixo. Então não me interessa o que ele fizer aqui. De repente, se ele fizer isso aqui, fechar acima do 25,75, tchanana, é o sinal. Entendeu? Isso eu ensino também no curso, no Mestre de Dividendos. Tá? Trade, para quem é especulador, é a estratégia mais gatilho, igual a trade, sempre. Tá? Porque a estratégia dá errado tantas vezes que se você não tiver um pente fino ou assumir risco, você acaba namorando a sua estratégia ficando sócio torcedor. Não pode. Então aqui 25,75 para mim é o tchan para se retomar o quê? Pelo menos quem subiu aqui. Tá? E aqui a gente tem diversos fluxos de alta, tá? Para namorar. Tá? O mais clássico estaria nessa meiuca aqui, 3 e pouquinho, né? 3,16, 3,16 de novo, 3,47, perdão,
aqui com gap, aqui também temos 3 e pouquinho, 3,59. Tá, ok? Então, esses fluxos para especulação são bacanas, mas eu preciso de um movimento, eu preciso de um sinal comprador. Tá? Por enquanto, se ligarmos aqui o volume, a gente vê que o volume foi no gap. Tá? Então, tudo que vier abaixo dos 27,31, minha linha divisor de águas aqui é resistência. Então, se vencer aqui, tocar de cima para baixo, certo? O primeiro alvo, 27,31. Vencendo o 27,31, para mim, retoma a tendência de alta. Retoma a possibilidade de irmos a 42. Tá? Sem dúvida nenhuma. Ok? Então, essa informação eu acho muito importante. Vamos tirar aqui essas linhas, tirar esses desenhos também. E aí temos aqui, vamos classificar o 25,75 como o ponto mais bacaninha. E vocês podem perceber, quem é mais fã do canal e tem mais afinidade com a análise técnica, o que o preço fez? Isso aqui, ó. Tá? Então, esse fluxo de alta tem que ser vencido. Isso no curtíssimo prazo. Tá? Se colocar no 1 hora, eu vou colocar no 1 hora, mas praticamente isso aqui, ó. Pum, topo. Aqui, topo. Esse cara também. Pum. Topo. Ou topo. Deixa eu trazer para cá. Aqui, ó. Então, esse respiro de alta, vamos dizer que é o float pós-gap. 97 centavos a 84. 84,97. Tá? Se formos para o intraday, vocês vão ver que quem compra consegue respirar esse teco, vamos dizer assim. Esse montante. Tá? Em 2 vezes ainda, ó. Sobe aqui, 8,59, depois volta a subir isso, volta a subir isso, aqui, aqui. Tá, e você pode brincar de ver, opa, quando compra sobe pelo menos 59. Bom, bom, e no máximo subiu aqui 97, isso, 97 centavos. Sim. Esse é o cara que você tem que ter no seu gráfico, se você é grafista, tá? Cerca de 90 e pouquinhos centavos aí, tá, olha lá, ó. Pum. Tem que ter ele no gráfico para você não pegar e lascar uma ordem long aqui quando estiver no fim desse fluxo. Tá? Então isso é muito importante. O movimento mais querido e fofo no intraday, para quem é day trade ou para quem inicia swing via gatilho de day trade, tá? O bacana seria fazer isso aqui, tá? Esse movimento aqui. Para começar a sonhar com 27,31 e depois com todos os outros pontos lá que vocês devem ter na estratégia de vocês. Eu tenho os meus dessa maneira, tá igualzinho o vídeo postado de longo prazo. Então tudo que vier de baixo para cima do 31,52 é resistência. Tudo que vier de cima para baixo é suporte. Tá? Por enquanto está abaixo. Outro nível, tudo que vier de baixo para cima dos 27,31 é resistência. De cima para baixo, suporte. Por enquanto, está como resistência. Resistência. Tá? Então, são, obviamente, alvos. Beleza? Cielo, só para finalizar, Cielo fez um movimento muito extenso de queda. Tá certo? Então, os caras que venderam da Cielo, venderam 10 e venderam 8 aqui. Tá? E o cidadão que iniciou a tendência, rapaz, esse vendeu bem. Esse vendeu 11. Tá? Então não é brincadeira ficar plotando vendas, uma segunda venda. Ó, essa venda iria para R$4. Tá? O que eu quero dizer com isso? No caso da Cielo, quando a gente vai para o histórico total dela, aqui é o IPO. Então, vamos dizer assim, o natural é voltar para o IPO. 5,30. Tá? E 4,36. São os 2 pontos que eu tenho aqui em relação a essa negociação deixada aqui, do mestre de dividendos, por exemplo. Então, aqui seria o alvo natural, já que nós estamos numa tendência de queda e que ela não consegue respirar acima desse ponto aqui com facilidade. Não consegue. Quando a gente vai pro curtíssimo, pro semanal e pro diário, acho que o diário fica melhor. Pum. A gente tem aqui todo o histórico
da Cielo de negociação com dificuldade até para atingir fluxos anteriores. Então quem compra anteriormente não está voltando com a mesma intensidade, né? Eu morri na praia, ou estou na praia, certo? Com um alvo que eu tenho aqui em 9,36. No caso da Cielo, os suportes são... Muito bem, fiz os estudos aqui para vocês, tá certo? Então, se você está na Cielo, assim como eu, e está de olho no Price Action, né? O que eu tiro de conclusão de toda essa história? Eu sei que tem notícias do Bradesco rebaixando, dando downgrade e tudo mais. Porém, no comportamento, eu tenho muita informação que eu vou processando. Eu ainda tenho, vou até pôr de verde aqui, ó, para ver se dá sorte. Eu ainda tenho alvo em 9,20. Nem mais e nem menos. É ali em 9,20. E no caso da Cielo, os valores podem mudar de centavos, tá certo? Porque ela distribui dividendos. Tem uma estratégia recente dela dar uma subida nos dividendos para ver se fica atraente, né, para investidores. Mas aqui na Cielo, o que eu tenho? Quem me acompanha desde o ano passado ficou sabendo que meu ponto de compra era 6,30. Tá, então aqui, a partir do 6,30, sim, tivemos o ombro, cabeça a ombro. Show! Então teve o que eu falei lá, que o trade é igual à sua estratégia, né? Estratégia mais gatilho é igual a trade. Para quem é especulador aqui. Então aqui teve a estratégia me dizendo que 6,30 era o canal, e o ombro, cabeça a ombro, ou o gatilho, que vocês têm aí, cruzamento de média, enfim, cada um tem um gatilho. No mundo de trade, né, tem tantos, tá? Por isso que tem um monte de curso, porque cada um tem um jeito específico de tradear, vamos dizer. Mas é preciso ter, na minha opinião, muitas das vezes, a estratégia mais o gatilho, o movimento comportamental, né, o gatilho, e aí tá liberado o trade, vamos dizer assim. Muito bem. Na análise técnica existe preço, tempo e intensidade. A intensidade a gente mede por quê? Tá? Esses dois pontos de suporte são pontos meus, do Mestre Dividendos, que é o que eu coloco com o patrocínio do canal lá. Por isso que eu não explico para vocês como que eu monto esses pontos. Todos eles aí. Mas existe um ponto aqui que eu posso compartilhar com vocês. Eu já compartilhei aqui diversas vezes. Que é a intensidade. Volume é importantíssimo. Principalmente numa ação tão líquida como a Cielo. Tá certo? Então, aqui meu trade estava indo, eu já tinha todos os meus alvos antes de tradear, eu tenho tanto alvo como stop, tá certo? Então, beleza. Hora que eu ligo a intensidade, ou seja, mais um item da análise técnica, putz, eu vejo que a Cielo tradeava em um volume bacana, mas de repente, dentro desse volume tivemos aqui um negócio acima da média. Concordam comigo? Acima da média, esses dois palitão aqui. E eles estão aqui, ó. Representam esses 2 dias aqui, ó. Bum, um dia de alta e um dia de dúvida, tá certo? Muito bem. Eu analisei os pontos mais importantes desses 2 dias e eu tenho lá 7,55, 7,44, essas duas linhas amarelas aqui. O que disseram para mim é o seguinte: preço de baixo para cima, baixo para cima, resistência, baixo para cima, resistência, rompemos, suporte, suporte, rompemos, aqui lateralização, aqui é pífio para qualquer um, mas ficamos aqui violinando, tá certo? Por isso que tem aquele termo violinada, que era até meu blog. Aí de cima para baixo, suporte, bom, suporte, 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 e agora rompemos resistência. Então aqui é o divisor de águas para que eu, de baixo para cima, esteja chateado com esse objetivo aqui. Porém, se a gente fizer isso aqui, opa, começa a dar novas esperanças de 9,20, 9,13, ali são os pontos. Vão mudando de acordo com as distribuições de dividendos. Tem uma resistência só deixada, que é o 8,16. Tá certo? Então é isso, galera. Acho que eu trouxe para vocês um pouco, um vídeo longo, mas um pouco aí de mentalidade, de como eu processo as informações, quais são as ferramentas que eu tenho à disposição como analista, até como ainda não analista, né, trader, especulador, mercenário, enfim, apostador, acho que é o melhor, apostador. Com apostador eu tenho ali volume, preço, tempo, e eu tento brincar e consolidar algum tipo de padrão de tomada de decisão com esses itens.
Beleza? Fico por aqui, um vídeo mega longo. Tchau, tchau.